Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Clarice Lispector, o conto Eu e Jimmy. É um conto que não chega a ultrapassar as 4 páginas de tão curto que ele é, mas que tem uma mensagem extremamente interessante e que se eu fosse você não sairia daí, porque no final nós teremos coisas muito legais para discutir e deixar aqui nos comentários. Então, gente, esse livro ele é narrado em primeira pessoa e vai centralizar toda a história em cima de um casal, que é o Jimmy e essa mulher, essa personagem feminina que não tem nome. E já no início desse conto, a Clarice Lispector deixa bem claro, é muito óbvio que a personagem sem nome, citada apenas como uma mulher, é para mostrar que há uma busca de identidade não de uma única pessoa, e sim da mulher no todo. E ela procura descobrir também essa relação de comportamento entre homem e mulher, sobre a relação amorosa e como a mulher ela é tão submissa ao homem, ou subserviente seria a palavra correta. Este conto, gente, começa com um trecho muito interessante que eu vou ler agora para vocês e está na página 78. Diz exatamente assim: lembro-me ainda de Jimmy, aquele rapaz de cabelos castanhos e despenteados, encobrindo um crânio alongado de rebelde nato. Lembro-me de Jimmy, de seus cabelos e de suas ideias. Foco nas ideias e nos cabelos. Por que os cabelos? Porque ele é um cara que vivia de maneira natural, como um animal. Ele via a relação amorosa, a relação entre homem e mulher, de forma simples, sem muita frescura, sem muitas complicações, daquelas coisas de casais, de ciúmes e de brigas. Ele deixou isso muito claro para ela, justo ela, que vinha de uma aprendizagem lá da vivência de seu passado, em que a mulher não era vista dessa forma, e ela tem como exemplo a sua mãe, que eu ainda vou citar aqui. Então ela ficou aí meio interessada nessa questão, nessas ideias do Jimmy. A partir do momento que ele começou a se envolver mais com ela, ele teve um espaço maior, acabou se aproximando, e isso fez com que ela ficasse um pouco perturbada, mas no final ela cedeu. E olha a desculpa que ela utilizou para que este momento acontecesse. Eu vou ler para vocês, está na página 79 e diz exatamente assim: na verdade, eu apenas procurava uma desculpa para gostar de Jimmy e para seguir as suas ideias. Aos poucos, estava me adaptando à sua cabeça alongada. O que podia eu fazer afinal? E aqui, gente, diante deste questionamento, ela ainda acrescenta: olha, desde pequena tinha visto e sentido a predominância das ideias dos homens sobre as mulheres. Ela coloca essa questão da subserviência, da mulher servir demais ao homem, e nós vamos entender agora porque tem um trecho muito interessante quando ela fala assim, ó: mamãe antes de casar, segundo tia Emília, era um foguete, uma ruiva tempestuosa com pensamentos próprios sobre liberdade e igualdade das mulheres. Mas veio quem? Veio o papai e tudo mudou, muito sério e alto, com pensamentos próprios também sobre liberdade e igualdade das mulheres. O mal foi a coincidência de matéria. Houve um choque. E hoje, mamãe cose, borda e canta no piano e faz bolinhos aos sábados. Tudo pontualmente e com alegria. Mas esta coincidência, esse conflito de relação entre as ideias dela com as do pai, fizeram com que a mãe se tornasse subserviente, se dedicando aos afazeres da casa e esquecendo dela própria. E nós vemos isso todos os dias. Quantas mulheres não estão por aí? Será que você não é uma dessas mulheres que vive a vida de seu marido enquanto ele sai, ele pensa, ele decide tudo? Você continua lá atrás, tendo as suas ideias, sabendo responder, sabendo questionar, mas não, deixa que ele resolva tudo e acaba perdendo a sua liberdade, que é algo muito importante. E mesmo diante de todo esse questionamento, de todas essas colocações, ela chegou a uma conclusão que ela mesma diz aqui. A sua mãe, ela tem ideias próprias ainda, mas se resumem numa única. E qual que é, gente? A mulher deve sempre seguir o marido, como a parte acessória segue a essencial. A comparação é minha, resultado das aulas do curso de Direito. Eu não sei se vocês perceberam durante a leitura deste
conto nós descobrimos que a Clarice Lispector estava fazendo curso de Direito na mesma época em que esse conto se passou. E por isso ela coloca aqui como uma reflexão que ela retirou lá do seu aprendizado, do seu dia a dia. E ela deixa muito claro, aqui é muito óbvio, né, gente, que a mulher deve seguir a sua parte essencial, que é quem, gente? O homem, e ela, o acessório, o segundo plano, aquela que só ouve e não tem a oportunidade de deixar as suas ideias, de criar coisas novas e de poder dividir estas experiências em seu relacionamento, algo que é extremamente desagradável. E hoje, no século XXI, nós deparamos com esse tipo de relação amorosa, se é que nós podemos chamar isso de amor, porque é muito difícil entender como que o homem é capaz de decidir tudo sozinho, sem abrir espaço para sua esposa, para sua amada, a mulher que está ali com ele todos os dias, que ajuda a decidir coisas, porque, querendo ou não, ela tem lá a sua tomada de decisão, mesmo no escondidinho, no escuro, no vazio, e ele pega todas as suas ideias e coloca em prática, porque ele é o homem, ele é a parte essencial e que não pode se reduzir ao acessório que é a mulher. E você, diante de toda esta reflexão, de um conto que não leva aí a 4 páginas, de tão curtinho que ele é, você ainda vai se colocar ou está se colocando como o acessório na vida do seu esposo? Ou será que você tem parte essencial? Pense nisso, reflita e depois deixa aqui nos comentários o que você faz e o que você tem vivido ou assistido com os seus próprios olhos nessa sociedade tão moderna e tão cheia de passado. Não é mesmo, gente? Tem muita gente vivendo no passado em suas atitudes. E nós sabemos que a relação entre Jimmy e esta personagem, ela foi aumentando cada dia mais. Eles se encontravam numa esquina, em vários lugares, e a personagem, essa mulher tão única, ela estava aprendendo de fato sobre o amor. E Jimmy trouxe essa mudança, essa novidade para a vida dela. E ela colocou em prática, porque ela queria ser como ele, diferente, viver a vida naturalmente, ter os seus desejos e colocar em prática sem conflitos, sem brigas, sem muita interferência do social, do humano. E foi isso que ela fez. E não pensem que essa relação que ela tinha com o Jimmy não deixava satisfeita. Ele estava extremamente feliz, estava aproveitando todos esses momentos, porque ele queria se colocar como um animal, onde duas pessoas que se apaixonam, elas têm que sentir esse amor, esse momento, e sem se preocupar com o outro. E para que a gente possa compreender melhor a relação entre Jimmy e a personagem, e que fique bem claro agora, eles estavam tendo um relacionamento como se fosse uma experiência do amor, em que ele era o professor e ela a aluna. E ela deixa muito firme aqui, muito claro pra gente. É óbvio que ela era uma aluna muito aplicada e que fez todas as lições de casa e a aprendeu com muita eficiência, porque esse era o objetivo dela, buscar algo novo, algo diferente do que ela vivia lá na casa dela, com os pais dela, do que ela tinha assistido durante muito tempo e também nas conversas com seus familiares. E ela também fala que foi a partir desse momento, dessa experiência de vida sobre o aprendizado do amor com Jim, que a história começa a vivenciar de verdade. Ela vai para a universidade, todo mundo já sabe disso, e conhece um professor. Gente, e ela se apaixona por ele. E aqui ela fala sobre esse desejo pelo professor, e eu vou ler para vocês o que ela diz. Ela diz assim, ó: quando me falava, sua voz tornava-se misteriosamente áspera e morna, e eu fazia um esforço enorme para não fechar os olhos e não morrer de alegria. Então ela estava sentindo algo diferente, aquele instinto animal que o Jimmy havia trazido para ela, ou algo natural, que era quando você sente algo por alguém, você tem que colocar em prática. E foi uma das aulas dele para ela, e ela, como aluna aplicada, colocou em prática e seguiu em frente. E o mais interessante de tudo isso é que esse aprendizado, essas aulas que ela teve com o Jimmy sobre o amor, a deixou muito feliz. Enquanto isso, ela
faz um comentário sobre ele, que está aqui na página 80 e diz assim: eu era então absolutamente feliz. Quanto a Jimmy, continuava despenteado e com o mesmo sorriso que me esquecera de esclarecer a Jimmy a nova situação. E foi aí que ela mostrou essa mudança, essa indiferença. E ele perguntou para ela por que ela estava tão diferente. E ela, toda feliz, toda risonha, disse-lhe que o primitivo equilíbrio tinha se rompido e formara-se um novo com outra base. É inútil dizer que Jimmy não entendeu nada, porque Hegel era um ponto do fim do programa e nós nunca chegamos até lá. Expliquei-lhe então que estava apaixonadíssima por D, e numa maravilhosa inspiração, lamentei que o examinador não me ouvisse. Tá falando do professor, né, gente? Disse-lhe que, no caso, eu não poderia unir os contraditórios fazendo a síntese hegeliana. Inútil a digressão. E tudo isso que ela falou aqui sobre Hegel é óbvio que o Jimmy não entendeu, mas ela só queria deixar claro a tudo aquilo que ele falou lá no início, que o relacionamento deveria ser simples, natural, sem conflitos, e que ela poderia seguir a sua vida naturalmente. E ela achou super estranho quando ele fez esse questionamento. Ela não esperava, então ele mostrou um lado que ela não conhecia. Mas diante de toda essa discussão, dessa conversa que eles tiveram, eles acabaram brigando. Na verdade, ele discutiu e fez muitos questionamentos, se perguntou por ele: e eu, onde que fico nessa história? Ela respondeu simplesmente mais um pouco preocupada com a questão dele ter mudado assim tão drasticamente, já que ele, na teoria, tinha falado uma coisa para ela e na prática estava demonstrando outra totalmente diferente. E olha o que ela responde para ele quando ele pergunta assim: e eu? Ora, arranje-se, nós somos simples animais. E isso, gente, foi exatamente o que ele ensinou para ela. Eu acredito que vocês aprenderam também. E como ela disse lá no início do conto, ela era uma aluna muito aplicada. E nós percebemos aqui claramente. Mas não parou por aí. Ela teve de tomar uma nova atitude porque ela ficou um pouco confusa e foi procurar a sua avó para tentar entender um pouquinho dos homens. E depois que ela contou toda a história, toda a confusão, toda essa briga e as suas dúvidas em relação ao Jimmy, que no início havia ensinado uma coisa e agora estava se colocando como outra pessoa, e a sua avó, sendo uma senhora amável, lúcida, disse para ela o seguinte: minha querida, os homens costumam criar leis para os homens e outras totalmente diferentes para as mulheres. Vó, eu não entendi nada do que a senhora falou porque eu costumo utilizar as leis de Hegel, então eu estou mais confusa ainda. E a avó dela respondeu: minha querida, os homens são os animais. Isso deixa muito claro para todos nós que o homem, ele sempre cria a sua própria lei, ele tem as suas regras, ele pode tudo, ele quer fazer tudo, mas a outra parte, que é o acessório, né, de acordo com o conto, não pode fazer tudo, que tem que ser submissa, subserviente o tempo todo. Mas aqui a personagem não agiu desta forma, ela buscou também ser o seu animal e ela tentou tirar esse animal de dentro dela e deixar claro para todas as mulheres da sociedade que tanto os homens quanto elas têm os mesmos direitos e podem tomar as mesmas atitudes dentro de suas necessidades e de seus momentos. É óbvio, né, gente? Com elegância, com inteligência e com sabedoria. E tem um trecho que ela deixa aqui para finalizar este conto, que é simplesmente magnífico. Eu vou ler para vocês. Ele está na página 81 e diz assim: voltávamos assim ao ponto de partida? Não achei que esse fosse um argumento, mas consolei-me um pouco. Dormi meio triste, mas acordei feliz, puramente animal. Quando abri as janelas do quarto e olhei o jardim fresco e calmo, aos primeiros fios de sol, tive a certeza de que não há mesmo nada a fazer senão viver. Só continuava a me intrigar a mudança de Jimmy. A teoria é tão boa. E ela finaliza, gente, com muita maestria. Tudo o que Jimmy colocou, tudo o que Jimmy disse, tudo o que ele fez, tudo o que ele a ensinou, não passou de teoria. A prática
foi totalmente diferente. E isso é um fato que nós vivemos hoje no século XXI. Os homens estão sempre colocando a sua teoria em pauta, mas quando a prática começa, é totalmente diferente. E por isso que nós estamos num momento de separações, de conflitos de casais, casamentos que não duram um ano, meses e etc e tal. E quando hoje a gente vê um casal lindo, maravilhoso, de 20, 30, 40 anos, a gente se pergunta, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo? O que foi que houve? Que mudança é essa tão drástica que as pessoas não conseguem se relacionar e viverem juntas por toda a sua vida, como dizem lá no dia do compromisso de casamento, até que a morte os separe? Porque nós estamos vivendo um momento de muita mudança e esses conflitos, essas discussões fazem com que as partes se distanciem. E quando a mulher tem muita atitude, é óbvio que ela não vai se deixar levar por machismo, por liderança masculina em relação ao seu bem-estar, ao seu casamento, à sua vida amorosa. E isto é incrível, eu acredito que todas as mulheres precisam manter essa postura, porque um homem não pode jamais ditar as regras. Nós estamos num momento de democracia em que as pessoas merecem escolher aquilo que elas pretendem para suas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado do conto de hoje. Foi um conto curtinho, com uma reflexão muito boa, muito interessante. Eu aguardo os comentários de vocês aqui embaixo. Ó. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal. Vou deixar o link para que vocês possam comprar os livros de vocês pela Amazon, pela Submarino e etc e tal. Ajudem o canal a crescer, assim nós traremos material de muita qualidade. Com certeza nos dedicaremos ainda mais, porque assim fica muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar, porque teremos sempre o apoio de todos vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.